Ei, quem foi corresponsável pelo seu futuro? Ou quem acreditou em você quando você ainda não estava pronto? Bom, para começar a contar da minha história, eu não posso começar comigo. Para começar a contar da minha história, eu tenho que ir nela. Enalva, nascida e criada no interior do estado de Sergipe, ela que com muito orgulho tentava dia após dia mudar sua vida pela educação, trabalhando na roça, caçula de 12 irmãos, achava que não ia conseguir transformar a sua vida. Enalva teve o seu primeiro ato de corresponsabilidade ao entender que ela poderia tentar mudar a sua vida ao seguir a trajetória dos seus irmãos. Ela mudou, veio para a capital. Ali, ela decidiu aprender. E quando uma pessoa ela decide aprender, ela não está apenas abrindo portas para ela mesma. Ela está ali abrindo portas para quem vem depois. Nalva se formou em pedagogia e ali disse para mim: Rafael, você vai mudar sua vida pela educação. Quando eu vim, muitos estigmas se recaíram sobre mim. Afinal, mãe solo, periférica, muitas dificuldades. E agora? O que é que eu faço? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Em um certo momento, eu decidi ingressar na escola pública, no ensino médio integral, mais especificamente no Ateneu Sergipense. Escola essa que transformou a minha vida. Mas quando eu chego lá, eu me pergunto: caramba, esse lugar é para mim? Eu realmente posso estar aqui? Afinal, protagonismo, projeto de vida, o que é isso? Eu posso fazer isso? É, acho que nesse momento é que foi muito importante a presença de um professor na minha vida. Professor esse que foi corresponsável por tudo que eu sei que um dia eu pude conquistar. Esse professor chegou para mim e olhou e começou a enxergar em mim aquilo que eu não enxergava. Me apresentou o mundo das simulações da ONU. Caramba, o famoso modelo de simulações da ONU. Olhou para mim e falou também: Rafael, existem diversos programas de educação no terceiro setor. Ali, as portas começaram a se abrir para mim. E eu fiquei: caramba, realmente é possível. Tem como sim fazer. E um certo dia, com esse professor, eu decidi contar qual era o meu grande sonho para ele. Afinal, para todo jovem que está ali no seu ensino médio, tem um certo praxe para se escolher qual é o seu sonho. Ele me perguntou: Rafael, qual é o seu sonho? Eu falei: professor, eu quero muito poder mudar a realidade da minha comunidade. Eu quero poder fazer medicina. Eu quero poder chegar no bugio e não ver mais aquela fila enorme em frente ao posto de saúde. Mas ele olhou para mim e falou bem assim: volte aqui amanhã e volte com um sonho do seu tamanho. E não ouse em colocar métrica nisso. Eu angustiado, meu Deus, o que é que esse homem quer com isso? Afinal, não é medicina que todo mundo quer? Não é medicina que eu deveria fazer? Matutei, 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 passei dias. Não foi no dia seguinte que eu voltei, não. E aí eu, caramba, o que é que esse professor de fato quer? Mas eu me dei conta de uma coisa: a educação estava me dando a possibilidade de sonhar. Eu não poderia ficar apenas restrito naquele pensamento que eu não podia fazer, que eu não podia dar um passo grande porque eu venho da periferia. Cara, você pode, você consegue. Educação transforma. E nessa corresponsabilidade do meu professor, da minha comunidade, eu vou sonhar alto. E ali então eu decidi sonhar com Harvard. E em 6 meses, eu fui aprovado para participar da maior simulação da ONU na Universidade de Harvard, entendendo ali que um jovem de periferia pode chegar assim onde ele quiser. Isso é a prova viva de uma corresponsabilidade de comunidade estudantil, professor, aluno e família. Ah, resultado de tudo isso, aí um currículo perfeito. E eu falo, tenho muita oportunidade. Acredito muito que a educação transformou minha vida e me levou a lugares como vocês escutaram. Latin American Leadership Academy, liderança da Choca, a maior rede de empreendedorismo social do mundo, representante do Instituto Natura pelo ensino médio em tempo integral, e aí diversas coisas. Caramba,
estou conseguindo mudar de vida pela educação. E é aqui que eu quero estar. É isso que eu quero fazer. Mas um certo dia, uma pessoa chegou para mim e falou o seguinte: Ô, Rafael, a educação está falhando, mas só não é com você. É com os milhares de jovens que não estão vivendo aquilo que você está vivendo. O que é que você vai fazer com isso? Daí, acho que surgiu o primeiro ato de corresponsabilidade da minha parte, de fundar meu primeiro projeto. Ali eu entendi que eu precisava, de alguma forma, chegar nas comunidades, chegar nas pessoas que não tinham acesso. E eu comecei a ir para as escolas públicas, falar sobre cidadania, direitos e deveres. Peguei a Constituição em miúdos, vamos na prática, vamos agora. E foi isso que eu fiz. Chegando nas escolas, eu escutei diversos relatos, inclusive de pessoas que disseram que não tinham referência, não tinham pessoas para se espelharem, para se olharem, dizer, caramba, eu posso ser isso. E graças a Deus eu tive pessoas no meu entorno que foram corresponsáveis para que eu chegasse a de fato onde eu cheguei. A minha mãe foi uma grande corresponsável disso tudo. E nesse processo com a Caravana Cidadã, ali eu visitei mais de 26 escolas, foram mais de 8.000 estudantes impactados. Só nessa imagem tem 3.000 pessoas no Constâncio Vieira. Cara, isso foi incrível. E eu falo para vocês, nesse momento, eu comecei a entender o que era corresponsabilidade e que, de fato, eu estava sendo corresponsável pelo futuro de cada jovem que, assim como eu, não acreditava que podia sonhar. Bom, dentro de tudo isso, eu comecei a entender que essa corresponsabilidade não poderia ser algo individual, que estava só em mim. Ah, Rafael, você vai fazer por você mesmo. Não. Eu entendi que eu precisava criar um sistema, um startup, um projeto maior, precisava de pessoas para me ajudar. E na minha rede de contato, depois de viver um mundo de oportunidades, eu cofundei a Zuki One. Dentro da Zuki One, a Zuki One é um ecossistema educacional que, pela Zuki School, oferecemos mentorias internacionais para quem quer ir para fora do país, fazer graduação, summer camps, etc. Em todo esse contexto também, eu entendi a importância de democratizar. Democratizar o acesso ele é importante. E eu entendo que todas as pessoas que estão nas escolas públicas, na vida como um todo, querem entender como é o processo para chegar em uma universidade, em um concurso público, enfim. E é daí que surge também a Atena. A Atena, em homenagem ao colégio que mudou a minha vida, o Colégio Ateneu Sergipense. Aqui, a gente está formando cidadãos e transformando sociedades, porque eu entendo que a gente precisa ter essa corresponsabilidade. Bom, aqui vocês conseguem ver que, de fato, eu criei aquilo que eu precisava no meu ensino médio, aquilo que eu queria ter acesso no meu ensino médio. Bom, em toda a minha fala, vocês devem ter escutado corresponsabilidade, corresponsabilidade, corresponsabilidade. Mas é isso. Na minha trajetória, eu percebi que tudo que eu vivi foi uma corresponsabilidade. Nas minhas andanças, na minha maturidade, eu percebi que a gente precisava de apoio. Sozinho, a gente não consegue muita coisa. E foi assim que eu entendi que eu precisava de mais pessoas para tudo isso. Há 2 dias atrás, eu estava em São Paulo com um dos maiores formuladores de políticas públicas para a educação. Cláudia Costin, Marcos Magalhães, governadores do estado de Pernambuco, Renato Casagrande, e ali eu vi na prática o que era corresponsabilidade. E é aquela corresponsabilidade do ICE, do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação. A escola, ela não educa sozinha. A família, ela não educa sozinha. A comunidade, ela não educa sozinha. E o jovem, ele não se transforma sozinho. E é por isso que eu, você, todos nós, precisamos ser corresponsável pelo futuro que nós queremos. Afinal, você tem sido corresponsável pela sua educação? Você tem sido corresponsável pelas pessoas que são dependentes de vocês? É muito importante a gente entender esse ato de corresponsabilidade. Mas então, a pergunta que fica é: de fato, você está conseguindo fazer isso? Se você quiser chegar rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir longe, vamos em conjunto na construção de um mundo melhor para todos. Obrigado.